Olá, meu nome é Marcelo Moura, eu sou juiz de trabalho no Rio de Janeiro, sou mestre em Direito e coordenador acadêmico da GMX Brasil Desenvolvimento Profissional. Eu tenho recebido tantas perguntas sobre a nova legislação do empregado doméstico que eu quis bater esse papo aqui com vocês. Selecionei as perguntas mais importantes sobre esse tema para tentar prestar uma espécie de um serviço social, esclarecer as principais dúvidas sobre essa nova legislação do doméstico. A primeira pergunta que me foi feita é: quando que essa legislação começou a valer? A partir de quando eu tenho que aplicar a nova legislação do empregado doméstico? Em primeiro lugar, é bom que se diga que não foi uma transformação da legislação. Qual foi o resultado da aprovação do Congresso Nacional? Uma proposta de emenda constitucional que visa modificar a Constituição. Primeiro tramitou na Câmara dos Deputados, depois no Senado Federal, e no dia 2 de abril de 2013, depois da sanção, ou seja, da aprovação da Presidente da República, foi promulgada, então começou a valer no dia 2 de abril de 2013. É uma proposta de emenda constitucional que resultou na aprovação da emenda constitucional número 72 de 2013. Por que uma emenda constitucional para dar novos direitos aos domésticos? Por conta do que estava na Constituição da República. A Constituição da República, no seu artigo 7º, caput, que é o início, o título do artigo, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social desses mesmos trabalhadores, os seguintes. Aí há uma série de incisos abaixo desse artigo 7º, enumerando os direitos dos trabalhadores em geral. Só que um parágrafo único, lá depois de todos os incisos, o parágrafo único, antes da redação da emenda constitucional 72 de 2013, que começou a valer em 2 de abril, um parágrafo único tinha a seguinte redação: para a categoria dos trabalhadores domésticos só valem os seguintes direitos. E havia uma série de restrições. Então, o que fez essa emenda constitucional 72, recentemente aprovada? Ela revogou o parágrafo único do artigo 7º da Constituição da República. Com essa revogação, o trabalhador doméstico passou a ter os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Que direitos são esses? Os direitos descritos em todos os incisos do artigo 7º. Então, ali eu tenho a referência ao 13º salário, eu tenho a referência às férias, eu tenho a referência ao aviso prévio. Entra na sua Constituição, dá um Google no seu computador, joga ali artigo 7º da Constituição, que você vai ver todos os incisos. Então, começou a valer a partir de quando? A partir do dia 2 de abril. Quais são esses direitos? Os direitos descritos no artigo 7º da Constituição da República. Essa foi a primeira pergunta que chegou até mim. A segunda pergunta foi a seguinte: quem está contemplado, ou seja, quais são esses trabalhadores domésticos? Quem são os trabalhadores domésticos? O conceito de trabalhador doméstico está no artigo 1º da Lei do Doméstico, que não foi revogada, não. É a Lei número 5859 de 72. Repito, Lei número 5859 de 72. No artigo 1º dessa lei está escrito assim: considera-se trabalhador doméstico aquele que presta serviço no âmbito residencial da família, e residência inclui casa de campo, residência inclui o carro do motorista, residência inclui casa de praia, e residência, claro, é o local onde a família reside. Então, considera-se trabalhador doméstico aquele que presta serviço no âmbito residencial da família. Tudo isso que eu falei é residência. Desde que a família não extraia da atividade desse doméstico fim lucrativo. Então, a família não pode, por exemplo, a dona de casa, não pode vender salgadinho para fora e dividir essa remuneração com a doméstica, porque ela deixa de ser empregada doméstica, passa a ser uma empregada como outra qualquer. É bem verdade que essa diferença hoje em dia já não é mais tão grande, porque houve praticamente uma equiparação de todos os direitos. Nem todos os direitos ainda estão efetivados, ou seja, valendo. Sobre isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então, quem são os trabalhadores domésticos? O caseiro é doméstico, a babá é doméstica, o cuidador de idoso é doméstico, até mesmo um médico com pós-graduação que presta serviço no âmbito residencial da família, tomando conta de uma pessoa dessa família, um médico que foi contratado para cuidar de um tratamento intensivo de uma pessoa idosa, uma família que tem posse, que tem condição financeira para tanto, esse médico é trabalhador doméstico.
há consenso quanto a isto. Não importa a atividade que o médico exerça, o que importa é que trabalha no âmbito residencial da família. Então, o motorista, o porteiro de uma casa, não de um prédio, são todos trabalhadores domésticos, assim como o profissional especializado, qualificado da área de saúde, que trabalha no âmbito residencial da família, também é trabalhador doméstico. Qual foi a terceira pergunta que me foi enviada? Foi assim: como fica o recolhimento do fundo de garantia? Essa é uma preocupação constante dos empregadores domésticos. Será que eu vou ter dinheiro para pagar o fundo de garantia? Quanto que é isso? É muito dinheiro? O valor do salário do doméstico, que é o salário mínimo nacionalmente unificado, em alguns estados existe um piso salarial, como é o caso do Rio de Janeiro, aprovado por lei estadual. Então, o estado que tem piso salarial, vale o piso salarial. O estado que tem o salário, não tem piso salarial, vai valer o salário mínimo nacionalmente unificado. Como é que eu sei disso? Você está em um estado qualquer da federação, entra lá no senhor Google e joga assim: piso salarial do doméstico no meu estado, e joga a sigla do seu estado. E você vai saber se seu estado tem ou não um piso salarial. Rio de Janeiro tem piso salarial, então no Rio de Janeiro vale o piso. Então você olha para o valor do piso salarial e faz uma conta de 8%. 8% é o valor do fundo de garantia. E você pode descontar do empregado esse 8%? Não pode, não. É bem verdade que o próprio Congresso, que aprovou essa nova regulamentação do doméstico, já está pensando em misturar o recolhimento da contribuição previdenciária, que da parte do empregador é 12%, já está pensando em misturar com o do fundo de garantia, abaixar a alíquota e criar uma coisa só. Já estão apelidando isso de simples do doméstico. Seria uma espécie de contribuição simples só para o trabalhador doméstico. Mas isso ainda não está valendo. O que está valendo é que você, como empregador doméstico, além de ter que pagar o salário, vai calcular mais 8%, e esse 8% a mais você vai fazer incidir no recolhimento do fundo de garantia. Mas fique tranquilo, porque o fundo de garantia ainda não está valendo. Só quando for regulamentado o recolhimento do fundo de garantia do doméstico é que vai ser obrigatório. Aquela leizinha do doméstico antiga, Lei 5859 de 72, ela sofreu algumas alterações. E uma dessas alterações foi permitir que o empregador doméstico, como uma faculdade, recolher o fundo de garantia. Mas é uma faculdade. Agora, a nova legislação doméstica decorrente da emenda constitucional número 72 de 2013 diz que o fundo de garantia é obrigatório, mas ainda não foi regulamentado por enquanto, não está valendo para todo mundo. Então, quando começar a valer para todo mundo, você vai ter que recolher 8% numa conta do fundo de garantia que vai ser vinculada a você, uma conta com você, empregador, mais a sua empregada doméstica. Então, esse é um acréscimo, é mais um encargo que você vai passar a ter. Essa não é uma boa notícia para o empregador doméstico, em compensação, é uma enorme garantia para o empregado doméstico. Por quê? No momento que o empregado doméstico tem um fundo de garantia, ele se insere no regime do fundo de garantia. Quando o empregador quer mandar esse empregado doméstico embora, ele tem que pagar uma indenização de 40% sobre o que está depositado no fundo de garantia. Então ficou mais onerosa a despedida, mas o empregado doméstico passou a ter uma garantia maior quanto ao seu emprego. Então o empregador todo mês recolhe 8%, 8%, 8% na conta do fundo de garantia. Ao final de 2, 3 anos tem lá um montante. O empregado, quando for dispensado, vai receber esse montante, e além disso o empregador vai ter que pagar no ato da dispensa um 40% sobre esse FGTS. Uma outra perguntinha que chegou até mim é como fica o piso salarial. Essa eu já respondi. A outra pergunta foi: e a jornada de trabalho do doméstico? Essa eu tenho certeza é a maior aflição dos empregadores domésticos. Como fica a jornada de trabalho? A Constituição da República, no artigo 7º, inciso 13, quer dizer, um daqueles incisos lá do artigo 7º, que agora vale para doméstico e para não doméstico, vale para todo mundo. O inciso 13 do artigo 7º diz que a jornada, que é o tempo gasto pelo empregado para desenvolver a sua atividade diária, é de 8 horas. E a duração semanal do trabalho é 44. E o empregador doméstico tem que respeitar as duas, 8 horas por dia e 44 por semana. Então não adianta você querer respeitar uma só. Todo dia a minha empregada sai às 8 horas, trabalha 8 horas. Bom, se ela trabalha todo dia às 8 horas, de segunda a sábado, já que sábado é o dia útil, você extrapolou a duração semanal do trabalho. Porque todo dia 8 horas de segunda a sexta, 8 horas de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vai dar 40 horas. 8 horas por dia, vezes 5 dias na semana, 5 vezes 8,
40. Agora, no sábado você botou mais 8 horas, você extrapolou a duração semanal, que era de 44. Mais 8 horas no sábado vai dar 48 horas. Essa empregada terá direito de receber as 4 horas do sábado como extraordinárias. E a própria Constituição da República, nesse mesmo artigo 7º, diz que a hora extraordinária paga com um adicional de 50%. Então, como é que você faz para calcular o valor dessa hora? Se o empregado tem um salário X, um mês tem uma média de horas que ficou fixada no número de 220. Então, você pega o salário da sua empregada, que é X, divide por 220, e aí você vai encontrar o valor de uma hora. Digamos que o valor de uma hora seja R$10. O valor de uma hora é R$10. A hora extra é acrescida de 50%. Então, a hora extra da doméstica vai valer R$15. Esse é o cálculo que você tem que fazer para calcular a hora extra do doméstico. Alguns, digamos assim, desavisados, ditos especialistas, não conseguindo entender do que, tem uma visão de que você vai poder compensar a hora extra do doméstico. Como assim? Olha, o empregado trabalha 1 hora na segunda-feira, 1 hora na terça-feira, 1 hora a mais, 1 hora extra. 1 hora na quarta-feira, 1 hora a mais na quinta-feira. Então, trabalhou aí 1 hora a mais na segunda, 1 hora a mais na terça, 1 hora a mais na quarta, 1 hora a mais na quinta. Fez 4 horas extras. Você já percebeu que a jornada regular é de 8 horas, mais as 4 horas do sábado para somar 44. Então, 8 horas de segunda a sexta, mais as 4 do sábado, 44 é a duração semanal. Só que você acha que é o mágico dos números e fez assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou estender a jornada 1 hora todo dia, de segunda a quinta, tenho 4 horas, e mando a empregada ir embora para casa na sexta-feira, ao final do dia, ela não trabalha mais no sábado. Então, eu não vou pagar pela hora extra, porque eu fiz um acordo de compensação. Perfeito, você é o mágico dos números, mas fez tudo errado. Por que você fez tudo errado? Isso já é uma condição contratual da sua doméstica ou do seu doméstico. Você não pode alterar o contrato dela agora para prejudicar. Ela já trabalha ao sábado, já faz parte da vida dela. Então, se você exigir 1 hora a mais na segunda-feira, isso é hora extra. Ah, eu quero compensar com o sábado. Não. O sábado já existe. Você não pode mudar, fazer uma alteração do contrato para prejudicar esse empregado. Isso não vai poder acontecer. Ah, mas eu não posso fazer um acordo de compensação prorrogando a jornada mais 1 horinha. Se ela já trabalhava no sábado, você não pode fazer isso. Então, eu vou prorrogar mais 1 hora e vou suprimir o trabalho no sábado. Não, o trabalho no sábado já faz parte da vida dessa empregada. Então, o trabalho no sábado, de 4 horas, já faz parte da realidade dela. Você não pode mais mudar. Se você exigir dela mais 1 hora na segunda-feira, isso é hora extraordinária. Qual é a saída, então? A saída é não exigir hora extra ou, se exigir, pagar pela jornada extraordinária. Essa é a saída correta. Então, o empregado doméstico tem direito às horas extras? Tem. Essa perguntinha eu já respondi. A outra que eu recebi foi assim. O empregado não trabalha aos sábados. Olha aqui o mágico. O patrão pode usar as 4 horas não trabalhadas previstas na jornada semanal de 44 para desconto de hora extra? Não. Ele já não trabalha mesmo no sábado, já é um direito dele de não trabalhar no sábado. Não dá para você prorrogar isso durante a semana e compensar com o sábado, porque ele já não trabalha no sábado. É uma situação parecida com aquela que eu mencionei. Uma outra perguntinha, e a minha última pergunta é: quem vai fiscalizar o cumprimento disso tudo na sua casa, na sua residência? O Ministério do Trabalho, que tem superintendências regionais do trabalho, e vinculados a essas superintendências, nós temos o auditor fiscal do trabalho, que é o fiscal da área trabalhista. Não tem o fiscal de tributos? O auditor fiscal é o fiscal da área trabalhista. Esse auditor fiscal vai exercer a fiscalização dentro da sua residência. Ele tem esse poder. Não adianta mandar o porteiro barrar o fiscal, não, que ele vai usar de força policial, vai entrar no seu condomínio e vai entrar na sua residência. Portanto, você tem que franquear a entrada do fiscal, como franqueia a entrada do fiscal para fins de censo ou para fiscalização sanitária, o fiscal trabalhista também vai ter que entrar na sua casa. Essas eram as principais dúvidas sobre a legislação que me foram passadas e que eu achei importante compartilhar com vocês. Ainda assim, permaneceu alguma dúvida? Basta você fazer um contato no site da gmxbrasil.com.br. Essa dúvida vai chegar até mim, eu vou esclarecer a sua dúvida. Fique com Deus
e cuide bem do seu empregado doméstico.